Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Herodes, uma raposa. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: Parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Palavra sobre Jerusalém. Jesus continuou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Comentários dos pais da Igreja. São Cirilo. As palavras anteriores do Senhor incitaram a ira nas almas dos fariseus. Viam como o povo, tocado de arrependimento, de súbito aceitava a fé. Assim, pesarosos de que perdiam o ofício de presidir o povo e que seus lucros escasseavam, fingiram amar o Senhor e o aconselharam a ir embora dali. Daí que esteja dito: Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: Parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Porém, Cristo, que sonda os rins e os corações, respondeu-lhes doce e figuradamente. Daí que siga. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa. São Beda chama Herodes de raposa por causa dos ardis e das emboscadas. Com efeito, a raposa é um animal cheio de fraude, que se esconde em buraco para armar ciladas, exala um cheiro fétido e nunca anda por caminhos retos. Tudo isto se aplica bem aos hereges, dos quais Herodes é uma figura, porque tenta exterminar a Cristo, assim como eles tentam exterminar a humildade da fé cristã nos crentes. São Cirilo. Ou ainda, parece que o discurso de Nosso Senhor foi alterado. Não faz referência à pessoa de Herodes, como pensam alguns, mas às falsidades dos fariseus. Com efeito, Nosso Senhor aponta para o fariseu que estava ali perto ao dizer: Ide dizer a essa raposa, como está no texto no grego, em contraste com o latino, que diz: Ide e dizei àquela raposa. Por isto, manda dizer algo que poderia alvoroçar a multidão dos fariseus. Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Anuncia que há de fazer algo que desagradava aos judeus, a saber, daria ordens aos espíritos imundos e arrancaria os enfermos das doenças até o dia em que, por vontade própria, se submeteria ao suplício da cruz. Como, porém, os fariseus crescem que haveria de tremer diante da mão de Herodes aquele que era o Senhor de todas as virtudes, Nosso Senhor exclui essa possibilidade dizendo: Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho. Com a expressão devo, isto é necessário, não queria dar a entender uma necessidade que lhe fora imposta,
mas que ele, por sua soberana vontade, continuava sua caminhada por onde queria ir até chegar ao suplício da venerável cruz, cujo tempo já se avizinhava, segundo as palavras de Cristo, hoje e amanhã. Teofilacto Diócrida. É como se Nosso Senhor dissesse: por que pensais na minha morte? Eis que ela acontecerá dentro de pouco. Além disso, dizendo hoje e amanhã, quer dizer um espaço de muitos dias, do mesmo modo como dizemos também nós na fala comum: hoje e amanhã acontece tal coisa, querendo dizer um longo intervalo de tempo. E para que exponhamos com ainda mais clareza o discurso evangélico, não entendas as palavras do Senhor neste sentido: mas hoje, amanhã e depois de amanhã devo prosseguir. Mas faz uma pausa no hoje e amanhã, e só depois acrescenta: e depois de amanhã devo prosseguir. Do mesmo modo que nós, ao contar, costumamos dizer domingo, segunda e na terça partirei, como que listando os 2 primeiros dias para dar a entender que partiremos apenas no terceiro, e não nos outros 2. Assim também faz o Senhor quando diz: importa, contudo, que hoje, amanhã e no terceiro dia eu vá a Jerusalém. Santo Agostinho. Ou ainda, em sentido místico, Nosso Senhor diz estas coisas em referência a seu corpo, que é a Igreja. Com efeito, ele expulsa os demônios quando os gentios, tendo abandonado as superstições, passam a crer nele. Opera curas quando os fiéis, em conformidade com seus preceitos, renunciam ao diabo e a este século, e a Igreja é conduzida à plenitude angélica por meio da imortalidade do corpo, o que se dará no tempo da ressurreição, prefigurado aqui pelo terceiro dia. Teofilacto Diócrida. Mas, como os fariseus lhe diziam: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar, porém estavam na Galiléia, onde reinava Herodes, Nosso Senhor lhes manifesta que sua paixão não fora marcada para acontecer na Galiléia, mas em Jerusalém. Daí que siga: pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Ao ouvires não convém, isto é, não é certo que um profeta seja morto fora de Jerusalém, não penses que os judeus tenham sido forçados a matá-lo. Pelo contrário, Nosso Senhor diz isto em conformidade com a avidez de sangue dos judeus, como alguém que, vendo um crudelíssimo salteador, dissesse: é necessário que este caminho em que o salteador faz emboscadas aos viajantes esteja manchado de sangue. Neste sentido, deve-se entender que era necessário que o Senhor dos profetas não morresse senão ali, onde moram os salteadores, pois, acostumados ao sangue dos profetas, haviam de matar o próprio Senhor deles. Daí que siga: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. São Beda. Nosso Senhor, ao chamar Jerusalém, não fala às pedras e aos edifícios da cidade, mas aos habitantes dela, pelos quais chora com o afeto de um pai. São João Crisóstomo. A repetição da palavra é própria de quem se compadece ou ama sobremaneira. Nosso Senhor fala a Jerusalém como uma namorada que descura seu amante, e por isso deve ser punida. Expositor grego. Mas a repetição do nome serve também para repreender, pois, se Jerusalém conhece Deus, como é possível que persiga os servos de Deus? São João Crisóstomo. E como os homens não se lembrassem dos benefícios divinos, Nosso Senhor os mostra dizendo: quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Alforriou-os por meio do sapientíssimo Moisés, aconselhou-os por meio dos profetas, quis tê-los debaixo das suas asas, isto é, sob a couraça da sua virtude, mas eles, por serem tão ingratos, foram privados de bens tão desejáveis. Santo Agostinho. Nosso Senhor diz: eu quis e tu não quiseste. É como se dissesse: todos os que juntei com a minha vontade, sempre eficaz, filo contra a vontade tua,
porque sempre foste ingrata. São Beda, muito belamente, após chamar Herodes, que tramava sua morte, de raposa, compara a si mesmo com uma ave, porque as raposas sempre armam fraudulentas ciladas contra as aves. São Basílio comparou os filhos de Jerusalém aos filhotes no ninho, como se dissesse: as aves que costumam voar ao alto escapam às emboscadas dos trapaceiros. Já tu serás como um pintinho carente de todo socorro. Tua mãe fugirá e tu serás tomada do ninho, incapaz de te cuidares e muito fraca para fugires. Daí que siga: eis que vossa casa ficará abandonada. São Beda. A cidade que o Senhor chamara de ninho, agora ele a chama de casa dos judeus. Com efeito, após a crucificação do Senhor, vieram os romanos e, saqueando o ninho vazio, destruíram o lugar, o povo e o reino. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, ao dizer vossa casa, refere-se ao templo. É como se dissesse: enquanto houve virtude em vós, o templo era meu. Mas depois que o fizestes um antro de ladrões, não é mais a minha casa, mas vossa. Ou ainda, chama de casa o povo inteiro dos judeus, segundo o Salmo: casa de Israel, bendiz ao Senhor. Com o que mostra que era ele mesmo quem os governava e arrancava as mãos dos inimigos, pois segue: sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Santo Agostinho. Este relato de Lucas não está em contradição com o que as multidões disseram em São Mateus quando chegava o Senhor a Jerusalém: bendito que vem em nome do Senhor, porque a esta altura ele ainda não chegara lá, nem tampouco isto tinha sido dito. São Cirilo. Com efeito, o Senhor se afastara de Jerusalém como que abandonando homens indignos da sua presença. Tempos depois, após fazer muitos milagres, volta outra vez a Jerusalém, onde as multidões correm ao seu encontro dizendo: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Santo Agostinho. Mas como Lucas não diz aonde em seguida foi o Senhor, para que creiamos que ele tenha se mantido afastado da cidade até o tempo em que haveria de ser recebido com aquelas palavras, pois ele segue em sua viagem até Jerusalém, isto se refere ao tempo de sua vinda gloriosa. Teofilacto Diócrida. Pois naquele tempo os homens haverão de confessá-lo o Salvador e Senhor, mesmo contra sua vontade, no momento em que disso não lhes provirá vantagem nenhuma. Ao dizer, não me vereis até que eu venha, não se refere àquela hora, mas ao momento da cruz. É como se dissesse, depois que me crucificardes, já não me vereis mais até que eu volte. Santo Agostinho. É necessário entender que São Lucas queria antecipar estas coisas antes que sua narração levasse Nosso Senhor a Jerusalém, ou ainda que Nosso Senhor, chegando já a perto de Jerusalém, respondeu aos que o avisavam de Herodes as mesmas coisas que, segundo Mateus, ele falou depois de já entrar em Jerusalém. São Beda. Ou ainda, Nosso Senhor, ao dizer, não me vereis, é como se dissesse, a menos que façais penitência e me confessardes o Filho do Pai Onipotente, na segunda vinda não vereis a minha face. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,